Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O governo pode ficar sem recursos para pagar as contas em 2027. Como é que funciona isso, Orengo, de em 2025 a gente já saber que pode dar chabu daqui a 2 anos? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. É uma conta já contratada, Megali. Aliás, contratada lá em 2021, quando a gente teve aquele parcelamento, aquela pedalada nos precatórios, né? Precatórios são aquelas dívidas que estão transitadas em julgado, ou seja, decisões judiciais que o governo é obrigado a pagar, perdeu lá ações na justiça, e a gente está falando de uma conta aí que passa de 50 bilhões de reais. Lá em 2021, em meio à discussão da pandemia, se criou o Auxílio Brasil, e para pagar o Auxílio Brasil, deram uma pedalada nos precatórios, abriram espaço no orçamento. Só que isso tinha um cálculo, né? Tinha lá um calendário. Isso deixaria de valer em 2027 com a volta do pagamento de precatórios aí de forma significativa, mais de 50 bilhões de reais. Isso já está contratado para 2027. O que aconteceu ontem, Megali? O governo fez a projeção já desse orçamento. Apresentou o orçamento do ano que vem, 2026. Isso é tudo calendário legal, apresentou ao Congresso Nacional. O Congresso vai discutir esse orçamento durante todo o ano, para valer para o ano que vem, só que o governo já acendeu o sinal de alerta. Já está mirando lá em 2027. Vamos lembrar, 2027 é o primeiro ano aí de uma nova gestão depois das eleições presidenciais de 2026. Então já estão mirando lá os técnicos do governo dizendo o seguinte: olha, os precatórios terão que ser pagos por força de lei. A gente está falando de mais de 50 bilhões de reais que vão entrar aí nessa conta do orçamento. E hoje não tem recurso para pagar isso. O que faremos até lá? Bom, o que se espera é que se faça um ajuste, que se faça o dever de casa. Corte na carne. É possível cortar 50 bilhões de reais? Olha, Megali, a gente aponta tanta distorção aí hoje em gastos públicos que precisaria fazer esse esforço, né? Mas a gente não nota um esforço político, né? Uma vontade política para se chegar a esse valor com corte de gastos, né? O problema é que sempre quando a gente fala em necessidade aí de aumentar a receita, né, sempre a saída é por uma tributação maior. Veja essa discussão hoje da isenção de 5 mil reais, né, para quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda. A saída hoje não é pelo corte de despesas, né, equacionar lá os gastos públicos, né, sempre se mira na tributação. E aí a aposta do governo agora, a proposta, é por aumentar a tributação de quem ganha mais. Essa matéria vai ter uma grande dificuldade de passar dentro do Congresso Nacional. Quer ver uma saída que poderia ser discutida, Megali? A gente está falando aí de um custo de precatórios de mais de 50 bilhões de reais. É mais ou menos o que representa hoje o gasto com as emendas parlamentares. Então, os próprios deputados e senadores poderiam fazer o dever de casa e rediscutir as tão faladas aí emendas parlamentares, que estão aumentando ano após ano, chegando aí a 56 bilhões de reais. Mas se tem algo que deputado e senador nenhum quer discutir, é a fatia que eles têm lá para enviar recurso para os estados, né, para os municípios que elegeram esses parlamentares, eles querem mandar esses recursos. Então vai ser uma discussão importante, técnica, e todos têm esse compromisso, tanto o legislativo quanto o executivo, como o judiciário também. E vamos lembrar aqui, aproveitar, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acabou de aprovar por unanimidade, excluir lá gastos do Supremo Tribunal Federal, o chamado arcabouço fiscal. Essa é uma conta aí que vai ser pendurada de mais de 3 bilhões de reais. Então todos os poderes têm compromisso, deveriam ter compromisso aí com esse ajuste de contas, porque tem uma conta pesadíssima já contratada para 2027 e se nada foi feito, é aquela coisa, não tem dinheiro. Dinheiro não cai da árvore, viu, Megali? Tem que realmente fazer economia, cortar gastos, porque isso vai pesar e muito no orçamento e está chegando 2027. Aí é a questão, né, Orengo? Dinheiro para emendas parlamentares, sim, e disso eles não abrem mão. Agora, quando você fala de dinheiro, que é o do precatório, que o Estado deve para o cidadão por uma decisão da justiça, aí não tem dinheiro. Não é muito louco isso? E a gente se acostuma, a gente acha que é tudo bem o precatório ser rolado por anos, décadas, as pessoas esperarem uma dívida que já está consumada, decidida, definida pela justiça, e os caras criam um truque. É truque que se faz com precatório aqui no Brasil, por governos e governos. É truque, é gambiarra, você pode chamar de calote, você pode chamar de tudo. Menos de uma decisão da justiça sendo cumprida pelo Estado. E a gente acha que tudo bem. Não pode ser tudo bem, né? Não pode ser tudo bem. Dívida se paga, né? Pois é.
É dívida Aí do tem Estado um com o ponto que é cidadão. importante, Sheila, que é a insegurança jurídica. Claro. É uma pessoa, é uma empresa, é alguém que conseguiu um direito na justiça e depois passar por todas as fases. Imagina quanto tempo se leva para conseguir um trânsito em julgado na justiça brasileira, Pois né? é. Com todas as instâncias, os recursos. Então são processos liquidados na justiça e o governo é obrigado a pagar isso. Mas aí a gente volta lá em 2021, em meio à pandemia, né, quando tinha todo aquele esforço para fazer um auxílio, criar um auxílio, não tinha recurso para isso. Qual foi a decisão? Pedala precatório, deixa lá para 2026. E aí o risco hoje nesse debate é o seguinte: hoje não tem esse dinheiro, né? A gente não vê vontade política de cortar gastos, de realmente diminuir lá a máquina pública. Qual é o risco? É você aumentar essa insegurança jurídica, ou seja, alguma outra medida criativa que pedale ainda mais, jogue mais para frente esses precatórios, né? Então é um debate que precisa ser feito de forma urgente e já dentro do Congresso. É o que a Carla falou fora do ar aqui, né, Carla? A intenção deve ser mesmo, esperar a pessoa morrer. É. Vai jogando pra frente, a pessoa morre. E é o que acontece muitas vezes, hein? Muitas vezes. Aliás, esse é um recurso, eu não vou dizer aqui que é um recurso que só existe no Brasil, porque são muitos os países. Talvez exista em algum país aí, então não vou cravar que é jabuticaba, embora jabuticaba exista em outros países. Mas não é algo comum. É um exotismo, né? Conte aí para um vizinho argentino, conte para um americano e um alemão como é que funciona esse sistema de pagamento ou não pagamento de dívidas do Estado ao cidadão e ele vai ficar bastante impressionado, né? E provavelmente indignado pelo fato de a gente achar isso natural. Tem ouvinte falando assim, eu posso fazer um precatório reverso? Não pagar o que eu devo ao Estado? Boa sorte. Experimenta. Vai tentar. Depois manda uma carta da prisão, tá?